Voltando a falar do livro, Pedro Marcelino, o que a memória guarda, tem muitas crônicas, muita história que você conta. Você jogou futebol de salão, naquele tempo não chamava de futsal, mas É, era futebol de quadra, futebol de salão. Tinha uma quadra de futebol na Praça Rui Barbosa, ali em frente ao prédio onde era é. a antiga faculdade. Onde estão ali as barracas, né? Ali tinha uma quadra de Uma futebol. quadra de futebol de salão, não era futsal, futebol de salão, com cimento vermelho, e ali era a nossa vida, né? A gente passava dia e noite ali naquela quadra, gastando muita energia, trocando ideias. Mas o vermelho da quadra foi ideia sua ou não? Não, foi O por prefeito acaso. da época quem era? Não me lembro quem era o prefeito, parece que foi no tempo do Judélio, foi o Judélio que construiu. Eu acho que a quadra foi vermelha por uma questão de economia. Aquele cimento vermelho mesmo, que as pessoas também batiam na casa, Nas casas. quando não tinha dinheiro para o piso mais sofisticado. Então era quadra vermelha, né? A gente jogava ali com bola dente de leite, que era uma bola de plástico, mas muito dura, né? Muito resistente. E também a bola de futsal mesmo. Eram torneios e mais torneios, né? Ali o dia todo acontecendo. Quando não era isso, a gente comprava a ordem, chamava ordem, no Acra, para jogar. Fazia uma vaquinha, comprava a ordem, comprava meia hora e jogava a manhã inteira. Porque eles não vinham cobrar da gente, né? E o futsal, o futebol de salão, na época, Vanderlei, também era muito praticado em Alagoinhas. Você tinha o campeonato do Acra, que era uma coisa sensacional, né? Os times infernais, Família, 770, o time do Baneb. Então, a cidade toda ia à noite, né? Aí você juntava o futebol com o lazer, com política. Com política. E aí discutia-se de tudo. Tudo misturado ali. Tivemos uma final histórica, né? Grêmio, Agulha. Não, desculpa. Os Infernais contra o Família, que eram os dois melhores times de Alagoinhas, do futebol de salão. E os Infernais trouxeram 2 jogadores da seleção baiana, porque era permitido, não tinha esse regulamento rígido. Aí vieram o Merrinho e o Nerinho. E a cidade inteira lá torcendo, e o Merrinho e o Vandinho, em 20 minutos de jogo, deram um show, fizeram 3 gols relâmpagos assim, e parecia que ia ser uma goleada histórica. Vanderlei, do meio para o fim do jogo, o brio do alagoense ficou ferido, e até quem era Infernais começou a torcer por Família, e o Família reagiu, foi para cima, uma noite memorável, quase empata o jogo, perdeu de 3-2, mas foi assim uma lição para a gente de que você não deve se dobrar, né? Ao poderoso, ao melhor, ao mais potente. O pequeno também reage e vai para cima e consegue derrotar. Foi uma lição para você. Uma lição de vida, uma noite espetacular. E essa lição não serviu só para o esporte, serve para o exercício da vida no dia a dia, para a política, para as relações humanas. Exatamente. Né? E que o pequeno pode reagir. O pequeno pode reagir principalmente quando se une, né? Porque ali foi uma conjunção de uma vontade da torcida, de forças, do alagoense e dos jogadores, né? Que se agigantaram em campo e enfrentaram praticamente a seleção baiana de futsal, porque o Meruca e os outros jogadores aqui dos Infernais eram jogadores no nível, né, da seleção baiana. E o Família foi para cima com o apoio da torcida e nos encheu de orgulho ali, né? Maravilha. Pedro, você tem no livro Alagoinhas, o que a memória guarda, aproximadamente 40 crônicas, né? E muitas delas nos chamaram a atenção. Se a gente for debater uma a uma aqui, a gente vai ter um programa de 2, 3, 4, 5 horas e nosso tempo é pequeno.
Mas tem a crônica Sol de Oxóssi, que você fala de um breguinha que tinha Modesto no 21 de setembro, né? Frequentavam antes ali a Boa Vista, que depois o comércio foi tomando conta e ele foi acabando, né? O comércio invadiu o breguinha da Boa Vista, que quem tem mais de 60 anos em Alagoinhas certamente visitou aquele local. Tem as mulheres do Murilo, que você fala de forma muito engraçada sobre o movimento criado pelas mulheres. E aí quem lê o título imagina que, Murilo tinha tantas mulheres assim, mas as mulheres da rua Murilo que vocês batizaram porque a rua não tinha nome ainda, né? Exatamente. Aí vocês disseram, vamos botar o nome de Rua do Murilo. As mulheres fizeram um movimento para pedir melhorias e ainda colocaram uma faixa. Essa rua não tem nome, não? Foi engraçado demais, Vanderlei. Primeiro falando a primeira pergunta que você fez, eu situo essa questão da iniciação sexual, que era um problema pra gente. Um tabu, né? muito tabu. grande. Porque como era a nossa sociedade machista, e é até hoje, né? Os homens garanhões, né? Os pais e os tios e a sociedade exigia de você que você fosse muito macho, garanhão. E as fêmeas, eles escondiam. Né? Minha menina aqui não. Minha princesa... Aí tinha que ir para esses breguinhas. A gente fazia o quê? Nós éramos proibidos, porque você tinha o Baixo Meretrício na Boa Vista, que ali é Praça Castro Leal hoje, mas já em decadência, né? Tinha o Mercado da Carne e a grande zona de Alagoinhas, que era o Alecrim, uma das melhores da Bahia. Até hoje os alagoenses daquele tempo enchem o peito de orgulho. Era um dos melhores bregas da Bahia. Frequentavam de outros municípios. Rapaz, frequentavam. Ali tinha muita disputa de prestígio social. As moças que frequentavam ali eram disputadíssimas, eram moças belas, né? E muita gente se apaixonou por muitas delas, casou, teve filhos. E lá houve crimes passionais, os prefeitos frequentavam, as autoridades, e nós não podíamos frequentar, porque menores de idade, se você chegasse lá sem ser acompanhado do pai, o comissário de menor lhe detinha e levava para o juizado e mandava chamar o pai, e era um terror. Então nós driblávamos isso, né? Íamos dar escondido para o 21 de setembro, tinha um escondidinho lá, tinha Coló aqui no centro, tinha Só de Oxóssi, que era no final de linha do Mangalô. Então era uma cidade cercada de breguinhas das zonas. Mas eu quis situar mesmo nessa crônica, era o que a gente frequentava no Alto do Capinã, que era de uma mulher que eu acho ela fantástica, negra, uma mulher que tinha essa casa noturna e que minha geração inteira frequentou. O filho dela, nosso amigo de infância, compositor, um compositor de um talento extraordinário, tem muitas músicas dele aí que não foram gravadas, e nega nos protegia, nos acolhia, nos ensinava, abria para nós aquela possibilidade de quebrar os tabus, de iniciar a vida sexual com respeito, com dignidade. Criou a família dela toda assim. E eu fiquei muito emocionado que antes de publicar a crônica, eu me cercava de cuidados em relação à repercussão entre os familiares. Isso. E procurava os parentes e tal, conversei com ela que eu ia publicar, ela não criou nenhuma restrição. Aí encontrei o filho dela, que é capitão da Polícia Militar. E falei, capitão, aí contei toda a minha pretensão, que é que eu pretendia com a crônica, e ele me deu uma resposta que me emocionou muito. Perdoe minha emoção aqui agora também. Ele disse, Marcelino, publique, nós não temos nenhum constrangimento com o passado, com a vida de minha mãe. Minha mãe nos criou
utilizando aquilo que a vida lhe deu como instrumento para nos criar. Né? Ela, com toda a dignidade, aquela oportunidade que ela teve, se agarrou e o que a vida lhe ofereceu, ela, né, nos ofereceu também. Então não temos nenhum constrangimento, somos dignos, somos pessoas bem situadas na sociedade e eu, portanto, fiz uma homenagem à Nega, aquele acolhimento que ela teve para com a minha geração e ao final eu encerro, porque meu livro tem muito humor, né? Eu não sou com um episódio de um dos nossos companheiros, que a menina pedia para bater, me bata, me bata. E ele bateu de um jeito que foi, né, com muita violência e a Nega ficava ali observando, vigiando e quando viu a menina gritando, né? Para evitar excesso. Para evitar excesso. A menina gritou e ele, o que foi isso? O que foi isso? Ele disse, ela mandou que eu batesse. Nega, ela disse, mas não bate assim não, meu querido, bate com carinho. E ele disse, com carinho sem bater não. Ou eu bato ou não bato. Nós éramos jovens, né? 14, 15 anos, estávamos ali. Iniciando na vida sexual. Era. A juventude, a flor da pele. Flor da pele. Tá bom, Pedro, a gente tem você tem muitas crônicas no livro e daria um programa muito demorado, mas vamos encerrar essa entrevista falando do PCdoB, como é que o partido pretende se posicionar em Alagoinhas nas próximas eleições? Olha, nós estamos num processo de discussão interno ainda. Por esses 15 dias, 20, nossa posição será tomada. O que eu posso adiantar é que nós temos 3 eixos orientando a nossa tomada de posição, de decisão. Nós vamos levar em conta esse momento político que o país atravessa, né? Nós temos que ir para a resistência, nós temos que, creio que esse processo eleitoral todo caminhará para e passo com o processo de impeachment que acontece no Senado, portanto não teria sentido nós estarmos alinhados na cidade com forças às quais estamos nos opondo, né, no plano nacional. Essa é uma questão. A outra, nós estamos consultando nossa base social, porque ela tem opinião, né? O PCdoB não é um partido grande na cidade, é um partido pequeno, mas tem muitos aliados. Tem aliados no movimento sindical, no movimento dos professores, né? Comerciantes, operários. Então, todos esses segmentos se posicionam, nos pressionam, opinam. E nós, então, estamos num processo de consulta para tomar a melhor decisão Se lança possível. Candidatura própria, a prefeitura? Não, candidatura própria nós já descartamos. Nós não lançaremos candidato, vamos apoiar uma candidatura, das que estão postas já como pré-candidaturas. E nossa meta maior, nosso objetivo maior nessa eleição é eleger vereador, né? Temos um conjunto de companheiros que estão colocando o nome em apreciação e nós também levaremos em conta qual a melhor coligação para que esse objetivo, né, seja alcançado. Tá bom, Pedro. Obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa Contraponto. Obrigado pela visita à nossa modesta casa aqui, a TV Ala. E seja bem-vindo quando quiser aparecer para a gente continuar debatendo. A TV Ala, depois da repercussão dos primeiros programas, já havia também solicitações de entes políticos para que a gente realize o debate entre os candidatos a prefeito de Alagoinhas. Estamos estudando essa possibilidade, porque exige deslocamento, exige equipe, exige todo um processo tecnológico para a gente realizar esse debate. Então será um momento importante. A nossa equipe aqui vai decidir se é importante realizar esse debate ou não. Se for realizado, vai ser útil para a nossa comunidade para discernir, para se orientar, para trazer a clareza de alguns fatos que, porventura, pairam dúvidas junto ao eleitorado. Obrigado pela sua presença, um grande abraço. Eu agradeço, Wanderley. Meu livro,
aproveitando o espaço aqui e a repercussão, né, da sua iniciativa, da TVA, quero dizer que dos 1000 exemplares que foram confeccionados, já foram 700 comercializados, temos 300 ainda, e nós estaremos a partir de agora, de quinta a domingo, no restaurante Antônios, com a banca para que quem não adquiriu o livro ainda e queira adquirir. Qual horário, Pedro? A partir das 19 horas até as 23, nós estaremos por lá com uma equipe ali circulando nas mesas e oferecendo o livro. É muita felicidade para mim a repercussão, né, desse trabalho. As pessoas gostam, as pessoas dão feedback. O Jean Willis escreveu um texto maravilhoso sobre o sentimento que ele teve ao ler Alagoinhas, o que a memória guarda. E, portanto, eu me associo muito a essa memória afetiva da nossa cidade. Somos um povo, de fato, criativo, cosmopolita, hospitaleiro, não é? Que ama a cultura, que se orgulha da sua memória, e somos um povo que principalmente está muito disposto a participar da construção da Alagoinhas do futuro. Então eu senti muito prazer e satisfação de estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que vocês necessitarem da minha presença, né, para contribuir para que esse projeto que você iniciou aqui seja muito vitorioso e preste relevante serviço à nossa cidade. Parabéns pelo livro, só lembrando que de quinta a domingo, a partir das 19 horas, no restaurante Antônios. Parabéns pela sua história. E obrigado. Depois, em outra oportunidade, a gente vai debater. A gente não falou dos seus mandatos, a gente não falou dos seus projetos. Então, falar de Pedro Marcelino, isso aqui é uma enciclopédia, tem muita coisa para falar. Obrigado, um grande abraço, Pedro. Obrigado, Vanderlei. O programa Contraponto fica por aqui. Até breve.